para contar para a gente sobre o planejamento aí dos principais clubes para 2023. Com a Copa do Mundo, o ano terminou mais cedo para o futebol brasileiro. Algumas equipes aproveitaram esse tempo e começaram antes com o planejamento para 2023. Outras foram ao mercado e já anunciam seus primeiros reforços. Nova modalidade no futebol brasileiro, as SAFs, ou clubes e empresas, apontam uma tendência que veio para ficar. Prova disso está na Série B. Das 4 equipes promovidas, apenas o Grêmio ainda não aderiu ao modelo. De volta à Série A, o Bahia promete, se não conquistas, estabilidade no ano de 2023. Parte do Grupo City, desde o meio do ano passado, a equipe nordestina terá à disposição um total de 500 milhões de reais para contratações nos próximos anos, além também de 200 milhões destinados a melhorias na infraestrutura. O clube já confirmou as chegadas do atacante Copete, do lateral Oscar Ruiz e do meia Ricardo Goulart. Também vindo da segundona, o Vasco até agora protagonizou a contratação de maior impacto, Pedro Raul, um dos destaques no Brasileiro jogando pelo Goiás. Para contar com o atacante em definitivo, os cariocas desembolsaram pouco mais de 10 milhões de reais ao Caxiua Reysol, clube que detinha o passe do jogador. O Vasco é hoje gerido em um sistema de SAF pela 777 Partners. Além do atacante, o meio-campista Júnior Urso também foi contratado. Maurício Barbieri será o treinador e Abel Braga comanda o futebol no clube. O Vasco visa voltar à Libertadores no ano de 2024. Soberano no Rio de Janeiro e no país há anos, o Flamengo entra em 2023 de treinador novo, Vitor Pereira. O português pega um time multicampeão que levantou a Copa do Brasil e a Libertadores em 2022 com o Dorival Júnior no comando. Dorival foi demitido pouco após a conquista continental sem muita explicação e pouco depois, VP, que havia pedido demissão do Corinthians alegando causas pessoais, foi confirmado no cargo. O grande desejo da diretoria e dos torcedores para 2023 é a volta do volante Gerson, hoje no Olympique de Marselha. Pego de surpresa com a saída de seu comandante, o Corinthians começará o ano com Fernando Lázaro à frente do time. É ele, aliás, quem já comanda o trabalho de pré-temporada do time. Lázaro já fazia parte da comissão técnica e conhece muito bem o clube. São Paulo e Palmeiras começam 2023 com o mesmo treinador de 2022. No mercado, o tricolor já anunciou as chegadas do goleiro Rafael, do meia Wellington Rato e do atacante Pedrinho. Internamente no clube, sabe-se que é fundamental uma volta à Libertadores para que se consiga uma balança positiva. A vaga em 2022 escapou na última rodada do Brasileiro. Do outro lado do muro, na Barra Funda, a situação é bem mais tranquila. Após o título brasileiro com folga e a permanência de seu nome mais importante, o treinador Abel Ferreira, a busca agora é por um substituto de Gustavo Scarpa, que seguiu para o futebol inglês. Bruno Tabata deve começar o ano na função. Com as finanças um pouco mais saudáveis após anos de vacas magras, o Santos foi ao mercado e espera, em 2023, não brigar mais uma vez na parte de baixo da tabela. O zagueiro Messias, o lateral João Lucas e o atacante Mendonça já foram confirmados. Para comandar o time, Odair Hellmann foi contratado. Fluminense e Grêmio, que fizeram boas campanhas na Série A e na Série B, respectivamente, visam a manutenção do que vem dando certo. Enquanto o tricolor carioca segurou Fernando Diniz, Cano e Paulo Henrique Ganso, o tricolor gaúcho também confirmou Renato Portaluppi. O imortal aposta na chegada de alguns medalhões, como o zagueiro Bruno Vini e o lateral Reinaldo. Em Minas, enquanto o Cruzeiro, SAF de Ronaldo Fenômeno, faz investimentos modestos em sua volta à Série A, o Atlético Mineiro não mede esforços e fundos para voltar ao protagonismo. Paulinho, ex-Vasco, um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, chega por empréstimo vindo do Bayer Leverkusen. Kudê irá comandar a equipe após fracasso de Cuca. Bom, a gente está aqui ao vivo agora no estúdio com o Mauro Betti, nosso colega, comentarista aqui da Jovem Pan News. Seja bem-vindo, boa tarde, Mauro.
Mauro, aí com os reforços anunciados até agora e as projeções para os próximos dias, quais são os clubes que devem ser os protagonistas no ano que vem e quem precisa tomar aí bastante cuidado para não passar sufoco? Verdade. Boa tarde, Cláudia, professor, todo mundo que está ligado aqui com a gente na Jovem Pan, uma ótima virada de ano para todo mundo. E é evidente que os clubes estão tentando virar alguma coisa ou manter as mesmas. Por exemplo, é o caso do campeão do Brasil, o Palmeiras, mais uma vez campeão do Brasil, que mantém o Abel Ferreira, assediado, ou quem sabe namorado pela seleção brasileira, quem sabe mais difícil pela seleção portuguesa, mas se viesse o convite das duas, o Abel iria para Portugal. Se vier do Brasil, se vier, eu acho que ele permanece. Como o Palmeiras tem que celebrar a permanência do Dudu, vai ficar mais um tempo no Palmeiras, o grande craque do século XXI, e também até o meio do ano que vem é do Endrick, uma promessa espetacular para o Palmeiras, futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Jogador fantástico que tem tudo para dar certo nesse ano e meio, como já está dando certo para o Palmeiras e já negociado com o Real Madrid. O Palmeiras precisa de um outro reforço, como o Flamengo quer, também precisa, e estamos falando do campeão da Libertadores e de novo campeão da Copa do Brasil. O Flamengo mudou de treinador, não se sabe se vai dar certo, até porque o Vitor Pereira tem muito potencial que não mostrou no Corinthians, que também tem bons reforços, ou gente chegando ou gente ficando, como deve ser o caso do Yuri Alberto. O Galo, que tem gastado muito e também tem tido um protagonismo, como a gente ouviu já há pouco, na reportagem do Diogo Mesquita, tem Paulinho chegando, um ótimo treinador argentino Kudê. Nessa mania brasileira de importar treinadores. Gente boa, gente experiente, mas não é só porque tem passaporte de fora que dá certo. Algumas apostas ainda no futebol brasileiro são boas, como estão fazendo os que voltam à Série A e com SAFs, como é o caso do Vasco, que tem o Maurício Barbieri de volta ao comando, ou trabalhando pela primeira vez em São Januário, no time principal. Tem Pesolano, que faz um grande trabalho no Cruzeiro, o Grêmio, que está voltando, enfim, muita gente legal voltando para o campeonato que deve ser competitivo. Nos últimos anos, a gente sempre fala, olha, o Santos não está legal, mas o Santos consegue proezas, como o São Paulo, como o Flamengo, de permanecer na Série A. Aliás, São Paulo precisa voltar a ser São Paulo. São os anos mais difíceis da vida do tricolor paulista e o time não está se acertando, diferentemente do tricolor carioca, que vai muito bem, obrigado, e deve ter mais um bom ano com o Fernando Diniz no comando, se ele também não for o convidado para assumir a seleção brasileira. Que acho que nessa CBF tem que ter um pouquinho de paciência, aquilo que falta tanto no campo de futebol, em outros campos da atividade brasileira, para a gente definir um novo treinador, seja brasileiro, seja estrangeiro, ou seja um estrangeiro, ou de repente um extraterráqueo, como foi o Edson Arantes do Nascimento. É, né? Saudade. Bom, no ano que vem tem Mundial de Clubes da FIFA com as presenças de Real Madrid, campeão europeu, e Flamengo, atual campeão da Libertadores. Vamos acompanhar na reportagem de Rodrigo Serafim. Programado para o início de fevereiro, o Mundial de Clubes de 2023 já gera expectativa pela promessa de grandes histórias. De cara, o Flamengo, que recém trouxe o técnico Vitor Pereira, é o desafiante sul-americano da vez a quebrar a hegemonia europeia após o título da Libertadores da América. Desde o título do Corinthians sobre o Chelsea em 2012, a América do Sul não sabe o que era comemorar a Copa do Mundo de Clubes. O próprio rubro-negro foi um dos que chegou mais perto de quebrar o tabu. Em 2019, a equipe empatou sem gols com o Liverpool no tempo normal, mas acabou derrotada na prorrogação. Do lado europeu, vem ninguém menos que o maior campeão mundial. O Real Madrid de Carlo Ancelotti, Karim Benzema e o ídolo flamenguista Vinícius Júnior foi campeão da Liga dos Campeões da Europa pela 14ª vez em junho e vai atrás do 8º título mundial de clubes. Um reencontro que, se ocorrer, promete muitas emoções. Vinícius é cria do Ninho do Urubu, se profissionalizou em 2017 e ainda no mesmo ano acabou vendido ao Real. No clube merengue, alcançou o posto de um dos melhores jogadores do futebol mundial e marcou o gol do título europeu sobre o Liverpool. Outra novidade confirmada é a chegada dos Estados Unidos no Mundial de Clubes. O Seattle Sounders foi campeão da CONCACAF Champions League e garantiu pela primeira vez na história dos mundiais uma equipe da Major League Soccer. Maior participante por sua vez, o Auckland City volta pela 10ª vez ao torneio ao vencer a Liga dos Campeões da Oceania. Os neozelandeses, no entanto, jamais alcançaram a final do torneio. O Wydad Casablanca, ex-time do técnico marroquino Walid Regragui, ganhou a Champions africana, mas a escolha do Marrocos como sede poderá abrir vaga para o vice, Al Ahly do Egito. Por fim, a Ásia decidirá seu campeão apenas em 2023. Um torneio com os dias contados, mas que registra muito da história do futebol moderno, sobretudo na hegemonia europeia sobre os sul-americanos. Cabe ao Mengão, neste início de 2023, tentar mudar essa história.
Bom, Mauro, já surgiram aí algumas especulações de que o Real Madrid não leve todas as suas estrelas para o Mundial de Clubes, já que o time vai estar no meio da disputa do mata-mata da Liga dos Campeões, né? E o Flamengo pode sonhar aí com bicampeonato mundial no ano que vem? Pode, não tem um time tão fabuloso como aquele que foi o maior que eu vi na vida, o time de 81, que havia sido campeão em 80, já não era tão bom, 81 foi espetacular e seria campeão brasileiro em 82, de novo contra o Grêmio de uma amiga minha, mas enfim, foi uma grande final naquela final de melhor de 3 lá em 82. O Flamengo vem muito bem, obrigado, embora tenha mudança de treinador, você precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos e teve até essa mudança também porque houve uma queda de produção, mesmo com as conquistas merecidas da Copa do Brasil e Libertadores. Mas ganhar Mundial não é fácil, a gente tem o último sul-americano campeão, foi o Corinthians, em 2012, contra um Chelsea que não era tão bom e certamente não era tão forte quanto esse Real Madrid. Se ele não tiver 100%, ainda assim é forte, ainda assim é firme, porque desde que o Mundial foi unificado a partir de 2005, os clubes europeus tratam com maior carinho, com maior atenção. É só ver na própria sala mais rica da história do planeta, que é a sala de troféus ali do Santiago Bernabéu do Real Madrid, que as taças dos torneios até 2004 estão no andar de baixo. As do Mundial de Clubes da FIFA a partir de 2005 estão no andar de cima, ao lado das 14 orelhudas, as taças da Champions League e da Liga dos Campeões. Ou seja, os europeus tratam com maior atenção. E mesmo se não vier completo, o time do Real Madrid ainda é mais forte e ainda é favorito contra o Flamengo, mas um jogo só a coisa pode se equilibrar. Como o próprio Flamengo, aquele espetacular do Jorge Jesus, conseguiu levar o jogo até a prorrogação contra o Liverpool. Muito bem, Mauro, obrigada pela sua gentileza de vir presencialmente aqui no estúdio nessa véspera de Ano Novo com a gente. Uma boa tarde para você, uma ótima virada de ano aí e seguimos juntos em 2023. Para todos nós, estaremos, claro, na Jovem Pan, cobertura completa do velório dos funerais do Pelé a partir de segunda-feira, estaremos todos aqui na Jovem Pan.